Olá, eu sou Ana Luísa Prudente, este é o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar um impacto positivo no mundo. Nosso podcast abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que estão acontecendo aqui pelo mundo. O episódio de hoje traz o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, ODS 12, que tem como tema central o consumo e a produção responsáveis. Por isso, convidamos uma referência, uma super empreendedora, para falar sobre as atitudes que podem ajudar a transformar o mundo a partir do consumo consciente. Marcela Zambardino, ela que é formada em design pelo Senac, sempre utilizou essa ferramenta como meio de transformação social e ambiental. Em 2016, ao questionar como nosso consumo diário pode ser mais responsável e gerar impacto positivo, ela cofundou a Positiva, uma empresa B que cria soluções para cuidar da casa, do corpo e da natureza. Atualmente, a Marcela é CIO, ou seja, Chief Impact Officer, responsável pelo impacto da Positiva. Ela cuida da razão de ser da empresa, ela faz todas as conexões e o relacionamento também com os stakeholders. Então, é uma super empreendedora, como eu falei. Marcela, super bem-vinda, é uma honra ter você aqui no Planeta Cívico e também na nossa comunidade agora, que a Positiva acaba de ser, oficialmente declarada membro da comunidade cívico. Oi, Ana, é um prazer enorme estar aqui nesse espaço com vocês, tanto fisicamente quanto virtualmente agora, podendo ampliar nossa voz, e espero que essa conversa seja bastante inspiradora aí para os ouvintes. Vou até começar, Marcela, nossa conversa com uma frase bem provocativa da ambientalista e senadora Marina Silva. Ela diz o seguinte: a natureza tem uma estrutura feminina, não sabe se defender, mas sabe se vingar como ninguém. Quer dizer, forte a frase, né? Mas eu fiquei pensando exatamente pela estrutura feminina, por ser um papo aqui entre nós, mulheres, e a Positiva também, que é feminina, né? Como que você e a Positiva estão alinhadas com essa afirmação, começando pela sua história pessoal, né? Queria que você falasse um pouco, e quando foi que essa questão do consumo e produção responsáveis entrou na sua vida? Bom, vamos lá. Essa frase da Marina é bem forte, e realmente eu acho que a natureza em si ela é muito feminina, tem muita força feminina, mas eu acredito que ela tem as duas forças muito em equilíbrio. E, inclusive, um dos grandes ensinamentos da natureza para nós como seres humanos é conseguir estabelecer esse equilíbrio entre o feminino e o masculino, né? Essas duas forças que está dentro de cada um de nós, né? Independente do gênero que você se identifica. Bom, eu comecei a minha jornada aí no consumo consciente e foi esse despertar para o consumo consciente que me fez fundar a Positiva, né, junto com meus sócios. Então, contando um pouquinho aqui da minha história, eu sou formada em design pelo Senac, eu sempre tive bastante facilidade com a criatividade, em transformar coisas pequenas ou coisas que não são valorizadas pela sociedade, como lixos, embalagens, em produtos que fomentassem um trabalho social muito interessante, gerassem inclusão e reinserissem materiais na sua cadeia produtiva. Então, eu gosto muito desse olhar de transformação, né? A gente usar essa ferramenta de design para gerar impacto de alguma forma. Mas eu fui entender isso, sinceramente, depois de bastante tempo. Fiz faculdade, então, depois tive experiência de morar na Itália, onde eu absorvi uma cultura, principalmente do consumo local, que me despertou muito a consciência sobre a importância da gente conhecer os produtores, de onde vem o que a gente consome, valorizar o conhecimento ancestral, o conhecimento artesanal e conciliar tudo isso com tecnologia. A Itália é um lugar que tem essas duas forças, né? Muito do tradicional, do feito à mão, junto com a tecnologia, com a inovação, com máquinas exemplares, que permitem com que a gente tenha acesso a produtos incríveis, de muita boa qualidade em escala. Quando eu voltei da Itália, eu voltei bastante já transformada, assim, e pensando como que eu poderia trabalhar com algo que eu amasse, que fizesse sentido todos os meus dias, que meu trabalho tivesse propósito mesmo, muito mais significado.
e que eu não tivesse que procurar o meu tempo livre para poder fazer algo que me movia, que me fazia ter vontade de pular da cama todos os dias. Então, eu trabalhei numa indústria de roupas, que foi muito interessante, durante 3 anos e meio, que foi uma oportunidade enorme. Eu tinha 24 anos, liderava um time de 13 pessoas, comecei um projeto do zero. Eu sempre tive esse perfil de querer tirar as coisas do zero, para poder fazer de um jeito que talvez ninguém está fazendo ainda, fazendo semelhante, mas não do jeito que eu acredito que dá para fazer melhor para todo mundo. E aí, depois desses 3 anos e meio, eu entendi que a questão ambiental estava ficando muito forte para mim. Eu não conseguia ali resolver várias questões de mentalidade, cultura em relação a descarte, reaproveitamento de materiais. E aí eu resolvi fazer uma pausa e comecei a observar bastante meus hábitos de consumo, e eu fiz um pacto comigo mesma de que eu só ia trabalhar com algo que realmente fizesse muito sentido, que eu sentisse muito orgulho e que fosse necessário. Que eu sentisse que realmente, se for para as pessoas comprarem aquele produto que eu iria desenvolver, que eu ia ajudar a desenvolver, melhorar, fosse um produto que fosse imprescindível no uso, no dia a dia da casa das pessoas. E aí, nessa observação, eu me deparei com os produtos de limpeza. Eu já morava sozinha e eu vi que a gente comprava produto de limpeza na inércia. Eu observei muito, fiquei um tempão observando, né, toda minha roda de relacionamento, assim, familiar, amigos, e eu percebia que ninguém questionava os produtos de limpeza que levavam para dentro de casa. E quando eu fui começar a pesquisar do que eles eram feitos e tendências globais, principalmente quando a gente fala de Europa, Oceania e Estados Unidos, já existiam corredores de produtos de limpeza com opções de marcas responsáveis. E aí eu falei, putz, tá aí um bom mercado para a gente começar a mudar, porque ele está presente na vida de todo mundo e não tem ninguém olhando para isso, e a gente tem impacto nas nossas águas, tem um impacto na nossa pele, tem um impacto para os pets, para os bebês, na nossa roupa, no resíduo que fica no nosso prato. Então, tá todo mundo aí ingerindo um monte de substância tóxica, tendo alergia, e ninguém tá falando disso aqui no Brasil. E fora uma coisa que já fosse introduzir essa parte também da positiva, que eu acho sensacional, que é o modelo mesmo de negócio que vocês têm, que passa pela valorização da agricultura familiar, né? Com certeza, assim, esses pilares de produção responsável que tangem o tema desse nosso encontro, eles são fundamentais para o crescimento e para o impacto da Positiva. Então, basicamente, eu dividi com meus sócios fundadores dessa ideia da gente começar com os produtos de limpeza ecológicos, isso lá em 2015, e eles acharam ótimo, realmente não tinha quase ninguém fazendo com responsabilidade isso aqui no Brasil, e se alguém estava fazendo, tinha muita dificuldade de comunicação, e sem brincadeira, era uma marca ou outra, assim, não enchia nenhuma mão, e aí a gente não conseguia saber muito bem o que estava por trás também desses produtos que se diziam ecológicos, sabe? Então a gente fez um trabalho inicial de entender qual que ia ser o nosso plano de negócio, Ana, e como que a gente ia fabricar esses produtos. Aqui na Positiva, a gente entende que o lixo, ele é um erro de design. Então, essa questão de eu ser designer, eu acho que vem muito forte, assim, tá muito presente na nossa cultura, de olhar para os problemas que a gente tem na sociedade, pensar, quando a gente fala de consumo, de produto, que o nosso consumo é um manifesto e as empresas têm muita responsabilidade na forma como elas produzem esses produtos, principalmente quando um produto vai nascer. Então, a gente acredita que na Positiva que quanto melhor é um produto nascer, menos problema você tem que resolver. E ainda assim, a gente acredita que é possível e a gente comprova que dá para você fazer um produto nascer já gerando impacto socioambiental positivo. Maravilhoso. Por exemplo, a nossa bucha vegetal, né? Assim, quando a gente foi começar, então, o desenvolvimento da linha de limpeza, Ana, a gente mapeou quais que eram os produtos de uso intensivo na casa das pessoas, frequente, e a bucha de plástico é um produto que as pessoas descartam semanalmente. Imagina, né, 8 bilhões de pessoas no mundo descartando uma bucha de plástico.
Além dela ser feita com plástico virgem, ela tem um tempo aí de permanência no mundo até ela se decompor, pelo menos de uns 500 anos, ela fica, né, em micropartículas, vai parar na vida de várias vidas marinhas, e a gente, logo de início, entendeu que a melhor substituição que existe é a bucha vegetal que as pessoas estão acostumadas para usar para tomar banho. Só que não poderia ser a bucha vegetal como ela é vendida na feira, também inteira, que vem num plástico, porque isso fica incoerente. A gente precisaria que ela já tivesse um formato parecido com a bucha verde e amarela, né, ou qualquer uma plástica de lava-louça, que fosse retangular, que tivesse uma alcinha para secar, para ficar mais higiênica, e que de preferência fosse produzida com muita responsabilidade, com agricultura familiar, orgânica, para que cada venda de bucha vegetal a gente fomentasse dinheiro para essa família responsável, produtora, que está defendendo a natureza dia a dia, e que o descarte dessa bucha feita pelos nossos clientes voltasse como nutriente para a terra. Então, bom, esse é um exemplo que a gente materializa. Maravilhoso, eu falo porque eu não estou aqui, claro, né, fazendo aqui propaganda, porque eu falo do ponto de vista de cliente também, tá, gente? Não é só porque a Positiva está no Cívico agora, mas eu já era uma seguidora da Positiva, assim. E para mim, já nesse processo mesmo de me tornar uma consumidora mais consciente, né, a Positiva ajudou muito, porque eu não tinha me tocado, por exemplo, com relação à bucha, né? A gente acha que plástico é aquele plástico que embala, né? Mas a bucha, como você falou, né, gera essa quantidade de plástico, enfim, e a gente pode mudar isso, só que, claro que para cada um é um desafio, né, Marcela? Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de como é que a gente pode, né, ter acesso a esses produtos sustentáveis de uma forma mais democrática, né? Eu acho que isso é um processo, e eu queria trazer aqui um estudo, por exemplo, né, da terceira edição do Estudo Global de Percepção do Consumidor, realizado pelo Instituto Acatu e a GlobeScan, que revelou tendências que demonstram visão de mundo com respeito à relação entre consumo individual e fenômenos globais, né? E o estudo entrevistou 1.000 brasileiros, revelou que as pessoas acham que é caro manter uma vida sustentável. O consumidor reclama da falta de apoio do governo, das empresas, da pouca informação sobre produtos saudáveis, especialmente produtos sustentáveis baratos, né? Como é que vocês, na Positiva, enxergam isso? Bom, sem dúvida, o preço é a questão mais proibitiva da gente conseguir ganhar escala dos produtos ecológicos, ainda mais uma economia que não valoriza esse tipo de produto e, como você falou, né, falta muito incentivo do governo. Só para o pessoal ter uma ideia, que quando a gente opta por, de fato, trabalhar com uma embalagem que é feita de um plástico que já foi descartado, ou seja, reciclado, 100%, eu tenho uma bitributação, eu pago imposto 2 vezes. Quando, ao meu ver, a gente está fomentando as cooperativas a coletarem esses materiais e eu estou gerando renda para a cooperativa comprando material para transformar numa nova embalagem. Enquanto, claro que uma embalagem virgem, vocês podem imaginar que ela custa 1/5 dessa embalagem que eu faço, né? Então, outro dado que choca muito além de eu pagar imposto 2 vezes, porque eu tenho que pagar sobre a resina e depois sobre a fabricação do frasco, eu tenho uma embalagem final que custa o valor de um detergente na prateleira do mercado. Só a minha embalagem custa o valor do detergente convencional na prateleira do mercado. Então, assim, o preço ele é proibitivo desde assim, das marcas e outras marcas quererem comprar, e aí, claro que isso acaba chegando no consumidor. Então, é um desafio em cadeia que a gente tem. E aí, como que eu acho que a gente muda, né, essa realidade? A gente muda essa realidade criando mais vínculo das pessoas com a natureza. A Positiva, ela optou por começar com um público mais nichado e gerando muita informação de como é importante a gente restabelecer esse equilíbrio e a nossa relação com a natureza, como é importante a gente entender que a gente é natureza, que sem ar puro, água limpa, ninguém vive. A gente é uma espécie, um animal, né? Assim, faz parte desse ecossistema todo, a gente não está superior numa cadeia
somos dependentes totalmente desse ecossistema perfeito que a gente está inserido. E quando a gente começa a amar a natureza, quando a gente começa a respeitar, quando a gente começa a se incomodar de jogar um produto tóxico na água, de descartar muito lixo, quando a gente começa realmente a colocar isso entre as nossas prioridades, naturalmente a gente opta por consumir menos e consumir melhor. Esse é o movimento de consumo consciente e responsável que a Positiva acredita e que nos permitiu chegar no tamanho de empresa que a gente está hoje. Agora, Ana, depois que o pessoal achava a gente maluco em 2015 de vender bucha vegetal, e a gente já vendeu 265 mil buchas vegetais até hoje, a gente conseguiu comprovar que isso é uma tendência, já não é mais uma maluquice, é uma tendência global, né? A questão do ESG bombando também. E aí o que a gente tem feito agora é trabalhar mais o público que não é tão nichado, que é o público que a gente chama de modernos, que querem consumir os produtos porque entendem que é uma tendência que está chegando, que entendem que querem fazer algum impacto positivo, mas não estão tão dispostos a deixar de consumir outras coisas para poder consumir um produto de melhor qualidade, que seja de limpeza ou de higiene pessoal. Porque, na verdade, né, essa questão de caro, ela é muito relativo, porque ninguém questiona muito quanto é caro uma calça jeans ou uma cerveja artesanal ou, sei lá, alguns outros produtos. A questão principal é que esse mercado que a gente está inserido, principalmente de limpeza, ele é muito desvalorizado. As pessoas muitas vezes querem terceirizar essa função. E a pandemia, eu acho que ela ajudou muito também a gente a mostrar para as pessoas como é importante a gente se relacionar com os produtos que cuidam da nossa casa, né? Que a gente está cheirando ali todos os dias, que tem contato com a nossa pele. Então, aproveitando esses movimentos, né, de ESG, de tendência, com o que aconteceu da pandemia, enfim, estou tentando só ver um viés positivo numa situação tão trágica que aconteceu, mas tudo isso impacta, né, o comportamento do consumidor e a Positiva com escala, porque assim, a solução ela não vem de um lugar só, né, ela sempre é complexa e vem de uma soma de fatores. Então, considerando todos esses fatores que eu mencionei, mais o crescimento que a gente obteve nos últimos 7 anos, hoje eu consigo criar produtos que são mais baratos, mais competitivos, porque eu tenho escala. Eu compro a embalagem com um volume grande, eu compro os ingredientes com volume grande. Então, isso possibilita que eu deixe os produtos cada vez mais democráticos e que eu consiga incluir cada vez mais pessoas no consumo consciente de produtos de limpeza e de autocuidado. Incrível. Agora, pensando do ponto de vista, como você falou, né, tem as escolhas. A gente tem sempre a possibilidade, isso falando, né, de um público, evidentemente que a gente não engloba, né, todo mundo, ainda mais nesse país, a gente sempre fala isso, né, de uma desigualdade tão grande. A gente tem, ainda que com essas limitações, escolhas que a gente pode fazer. Então, pensando nisso e pensando nesse objetivo, né, de desenvolvimento sustentável que a gente está falando aqui, o objetivo 12, né, que traz como consumo e a produção responsáveis como esse objetivo de ter uma gestão sustentável do uso eficiente dos recursos naturais e incentivar as empresas e os consumidores, né, a adotar essas práticas sustentáveis. O que você poderia trazer assim também de uma visão e de um caminho para a gente, como sociedade, né, entendendo que cada um tem o seu papel, pode ter algumas atitudes mais sustentáveis, que às vezes a gente nem percebe e é algo que não é tão também, né, difícil ou caro. Bom, o primeiro passo é a gente abrir a cabeça para se desfazer um pouco de alguns vícios e hábitos que estão tão enraizados. Então, vou dar um exemplo. A nossa proposta sempre foi de consumir menos e consumir melhor. Muitas pessoas acabam sendo viciadas pela indústria a lavar roupa com amaciante. Esse não é um item necessário para limpeza de roupa, é um item que a indústria te acostumou a usar. O que a gente propõe? A gente propõe que você use um lava-roupas que ele dispensa o uso de amaciante, porque ele é feito de
produtos vegetais, de base vegetal, e aí você descarta menos embalagem e gasta menos dinheiro. Eu tô te falando que um produto meu, ele acaba ficando mais barato do que a soma de um produto de lavar roupa mais um amaciante. Então, acho que o consumidor, ele primeiro precisa se abrir um pouco para quebrar um pouco alguns hábitos que estão muito na inércia, sabe? Isso é super importante para a gente começar a gerar menos embalagem para o planeta. Assim, isso é muito importante, né, Ana? Destacar que, assim, consumir consciente, mais ecológico, não é consumir no mesmo volume, não é substituir o volume que a gente consome, tipo, ter um banheiro cheio de opção de shampoo, sabonete líquido, bucha assim, bucha assado, é você ter uma vida mais minimalista. É esse movimento que a gente está precisando como humanidade. É muita gente no planeta para consumir no volume que a gente consome, né? Isso é interessante, isso eu não tinha pensado, Marcela, porque não é substituir o que você tem por algo mais sustentável, mas é diminuir a quantidade de produtos que você adquire para o seu dia a dia, né? Principalmente, por exemplo, essa questão da roupa, né? Você tem o sabão e o amaciante, né? Não necessariamente você precisa ter esses dois produtos, porque são duas embalagens. Quer dizer, é diminuir mesmo, pensar de que forma você pode ter menos embalagem na sua vida. Exatamente. Ó, por exemplo, alguns anos atrás eu experimentei parar de usar condicionador e comprar shampoo em barra de boa qualidade e tal. Eu nunca mais usei condicionador, eu não sinto falta, eu acostumei, sabe? Então, eu poderia comprar o condicionador em barra, que tem embalagem de papel? Eu poderia, mas eu tô gastando mais dinheiro, eu tô gastando meu recurso, né? De alguma forma, eu tô comprando outra embalagem. Então, assim, eu não tô apontando o dedo para quem compra, de jeito nenhum. Eu acho que todas essas iniciativas são maravilhosas e cada pessoa tem o seu tempo, a sua jornada, E né? a sua necessidade, né? A sua necessidade. Cada corpo tem tem uma característica física, biológica, enfim. Mas o que eu estou convidando as pessoas é entenderem que dá para a gente consumir menos, dá para a gente experimentar ficar uma semana sem determinada coisa. Eu não sei, eu sou muito curiosa, assim, eu gosto muito de experimentar, eu não entendo muito a gente ir no mesmo lugar e comprar o mesmo produto toda vez, exatamente, sabe? Eu acho que a gente tem que se abrir para o novo e entender principalmente do que as coisas são feitas, para a gente conseguir colocar. Eu acho que o nosso dinheiro, né, Ana, ele é o nosso maior voto, assim. O nosso consumo ele tem um poder muito grande. Se nós consumidores entendêssemos o poder que a gente tem nas nossas mãos, ainda mais agora com rede social e tudo, nossa, a gente conseguia mudar todo o mercado, sabe? Sim, Para a sim. forma como é melhor para a gente, para a nossa saúde. Sem medo. Sem medo. E isso tem a ver com um desafio que eu acho que de todo mundo que está, né, nesse movimento de trazer mais consciência, porque é um processo, né? A gente que está envolvido ainda precisa fazer ajustes e entender mais de como a gente pode se tornar cada vez mais sustentável, né? Eu queria que você, dentro dessa sua jornada também, falasse um pouco sobre como é que tem sido essa experiência, né, trabalhando com temas que para você, né, realmente é consumo sustentável, você já falou, é diminuir, isso eu gostei, mas pensando do ponto de vista mesmo como cidadão, cidadã, né, a gente tem uma voz, a gente pode fazer diferença, mas eu acho que aí você me traz a sua visão dentro do que vocês já, né, vem construindo com a Positiva, se não é uma falta de informação maior, por exemplo, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU, né? A gente fala como algo muito próximo a nós, porque a gente vive isso. Será que não está faltando? Aí eu colocando aqui também, né, a nossa responsabilidade, né? Trazer isso de uma forma mais democrática ou mais para mais pessoas. Assim, sem dúvida, a comunicação ela tem que ser sempre trabalhada. Acho que a gente está encontrando formas de engajar cada vez mais as pessoas. Acho que as gerações. Eu estou hoje com 35 anos, eu vejo que as gerações que trabalham comigo até uns 25 anos, esses temas já são muito frequentes e tem muito menos preconceito. Isso me dá bastante otimismo. Por outro lado, é o que eu te falei, eu acho que o distanciamento da natureza, das pessoas não se verem parte da natureza, delas
tem muita gente que tem aversão até, sabe? Isso faz com que a gente não se responsabilize e não cuide desse bem maior. A gente só cuida daquilo que a gente ama, né, Ana? Não tem jeito, assim, ninguém vai impor, não adianta a gente fazer uma comunicação incrível se as pessoas não têm esse amor, esse cuidado. Então, claro, a gente tem que despertar isso, porque é o que eu falei, assim, a crise climática está aí, a gente está vendo todos os desastres, os estragos que estão acontecendo no mundo, e a gente precisa tentar minimizar um pouco a contribuição que a gente tem feito, sabe, para acelerar todo esse processo, sabe? E é isso, assim, o mais importante também destacar é que não adianta a gente ter um grupo pequeno de pessoas perfeitas, a gente precisa de um monte de gente fazendo um pouquinho, sabe? Então vamos dar alguns exemplos aqui, né? Mas tudo que a gente puder evitar, a gente vai economizar dinheiro, vai economizar recurso e a gente vai evitar também que isso acabe parando, contaminando algum lugar ou acumulando. A gente está vendo, né, o quanto o mundo está soterrado de lixo, não tem mais onde enfiar. Tem plástico até na nossa corrente sanguínea, na placenta. É muito sério, né? Então, movimentos que eu amo, entendo agora um pouco numa fala um pouco mais otimista e na prática, eu amo os movimentos de troca. Eu acho que a gente tem que normalizar mesmo a troca das coisas, usar coisa usada, repetir roupa. Pô, por mais que eu venha trabalhar aqui, minha calça tá limpa, a blusa eu suei, pô, usa a calça mais de uma vez, sabe? Eu acho que a gente tem que inspirar as pessoas a fazerem mais isso. Putz, tive um filho, cara, doa tudo que não cabe, não fica guardando, passa para as pessoas, sabe? Muito provavelmente ninguém precisa fazer um enxoval de bebê. Se você pedir para sua rede de contato, você tem tudo que um bebê precisa, sabe? E aí a gente seria maravilhoso se a gente deixasse o nosso consumo para os itens que são recorrentes mesmo, assim, que usa e acaba, né? Maravilha, é isso. Pensar no reciclado, né? No reciclar e no transformar, né? E na reutilização, né? Na reutilização, eu acho que é muito importante, assim, pô, vou morar sozinha. Tem tantas, né? A gente vê o Enjoei mesmo, que abriu IPO. Eu acho que isso é uma baita conquista para o nosso momento de mundo, sabe? Ter como referência Total. uma empresa brasileira que incentiva a troca, a venda de coisa usada, abrindo capital, sabe? Isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz com os movimentos que estão acontecendo. Por outro lado, eu sinto que a gente caminha numa velocidade devagar, sabe? Acho que o problema é muito grande e a gente precisa de muita gente engajada. E a parte mais legal de tudo é que é incrível que quando a gente começa a se engajar com esses movimentos de cuidado social e ambiental, vem uma dose enorme de como se enchessem seu tanque de energia, porque faz muito bem fazer o bem, né? Faz muito bem ver que as pessoas admiram que você faz o bem, faz muito bem se relacionar com pessoas que estão fazendo bem. Então é uma espiral assim de abundância que eu gosto muito de falar, assim, experimentem entrar, sabe, nesse movimento de consumo responsável, porque todas as pessoas que eu conheço, elas acabam gastando menos, consumindo menos e sendo mais felizes, sabe? Sim, sim, é o que você trouxe também, né, do minimalismo, é um movimento, assim, a gente não precisa de tanta coisa, mas para fazer isso, você tem que ter um entendimento, a informação, o desejo e fazer na prática, começar a fazer pequenas mudanças, né? Agora você falou isso da energia, né? A chegada da Positiva no Cívico encheu de energia, né, o nosso espaço. É incrível ver que toda a equipe, todo o time Positiva, que é bem grande, né, tem se sente, né, essa força e esse entusiasmo mesmo de estar criando algo que está fazendo um impacto positivo no mundo. E é só porque eu estou falando isso porque a gente está vivendo e convivendo e a gente vê isso a olhos vistos ali, né, na interação com todo o time. Então, é muito legal poder ter essa possibilidade também de ter vocês ali para a gente aprender, né, cada vez mais como a gente pode se tornar um consumidor consciente e responsável. E, nesse sentido, eu queria que você trouxesse aqui algumas dicas
numa visão de que todo mundo pode ser, né, este consumidor responsável, consciente, não necessariamente só alguns grupos, né? E falando não só desse consumo a partir, né, da sociedade civil, mas também das empresas, né? Como é que a gente consome sabendo que aquela empresa tem a certeza, né, que aquela empresa realmente tem boas práticas? Por isso que eu estou dizendo aqui dos bastidores do convívio com a Positiva, a gente vê ali, né, ao vivo e a cores, que isso acontece dentro do time, dentro da empresa. Como é que a gente pode saber quando a gente for consumir, né, de outros produtos, outras empresas, e como é que a gente pode ser esse consumidor consciente? Ana, que bom que você está inspirada com a nossa convivência aqui. Eu tenho muito orgulho desse time. A gente capricha muito nos processos seletivos e é super importante dizer que assim, a nossa missão é, na nossa comunicação, tanto interna quanto externa, conseguir engajar o maior número de pessoas. A gente não quer falar e nem ter só no nosso time as pessoas que são veganas, vegetarianas ou super que já aderem à causa ecológica social. A gente quer promover cada vez mais diversidade e inclusão, a gente quer entender das pessoas que ainda não começaram uma jornada de consumo consciente, quais são as dores delas, ou quais são os sonhos, por onde que elas gostariam de começar, o que elas entendem que é desafiador, porque o que a gente gosta mesmo é de dar solução e a troca positiva. A nossa missão, até quando a gente cria produtos e serviços, a gente sempre está oferecendo algo que é a versão positiva versus o convencional. Então, a gente assim, quer cada vez mais pessoas realmente nesse movimento de consumo consciente, que seja substituindo uma sacolinha plástica, caminhando por aí de bicicleta, né, e pedalando ao invés de usar carro, que seja levando sua garrafinha de água para cima e para baixo ao invés de usar copinho, e que seja usando o produto de limpeza ou um desodorante mais natural, enfim, independente de onde você estiver nessa jornada de consumo consciente, a gente está com você e a gente está aqui para facilitar a sua vida. Isso é super importante, tanto com nossos conteúdos quanto com nossos produtos. E aí uma dica para as pessoas que estão buscando aí trabalhar com empresas que têm mais propósito, mais responsabilidade socioambiental, ou consumir dessas empresas, eu acho que a certificação B é um ótimo caminho. Procurem as empresas B brasileiras certificadas, todas elas passam por uma rigorosa avaliação, né, de práticas de governança, de equidade de gênero, equidade salarial, todas as boas práticas com os fornecedores, de onde vem o produto, toda a parte relacionada à emissão de CO2. Então, só de você consumir de uma empresa B, pode ter certeza que você está dando seu voto para uma empresa que tem profissionais e pessoas que, no fim, né, por trás de empresas que a gente às vezes tem um pouco de receio, estão pessoas ali se dedicando muitas horas, com muito amor. Aqui na Positiva eu posso dizer que tem muito amor para poder trazer soluções que são melhores para o mundo. Maravilhoso. É o que a gente fala do olhar, assim, que a gente pode, sim, gerar, produzir e consumir dentro de um modelo, né, que a gente hoje ainda tem, de um capitalismo que está instaurado, mas que seja um capitalismo regenerativo, que seja um capitalismo com propósito, né, o lucro com propósito. Então, é muito legal ver a Positiva crescer com essa missão e dentro de um mercado que a gente está mudando, né, fazendo cada um a sua parte. A gente também é associado do Capitalismo Consciente, outra iniciativa maravilhosa aí. Que legal. Que quem estiver procurando sobre o movimento de consumo consciente pode procurar Capitalismo Consciente, que vai ter boas surpresas ali. Muito bom. Agora, já encerrando esse nosso papo maravilhoso, eu queria que você falasse um pouco sobre os projetos, se tem algum, né, em curso. Eu sei que você já falou muito aqui, mas se tem alguma coisa pintando aí de novidade, como é que a nossa audiência pode acessar, contribuir ou tirar dúvidas mesmo sobre o trabalho da Positiva? Bom, a gente está aqui no Cívico desde o começo desse mês, então quem quiser passar por aqui também para tomar um café com a gente, esse lugar físico tem nos inspirado muito. Esse retorno híbrido com vocês aqui por perto tem sido uma experiência muito incrível. Assim, em pouco tempo, em poucos dias, o time já está super motivado, então queria aproveitar esse espaço para incentivar outras empresas a estarem próximas de empresas de impacto, porque eu acho que esse contágio é muito positivo mesmo. Eu vejo que está todo mundo
feliz com a nossa chegada e também nosso time está muito feliz de estar aqui nesse ambiente de impacto, né? Bom, sobre novidades que estão por vir, a Positiva retomou as ações de limpeza de praia e para o próximo semestre a gente pretende retomar os mutirões de limpeza de rua, que é uma forma maravilhosa da gente se engajar com o problema que é a poluição aí de embalagens, não só plástica, né, mas de todos os resíduos que são descartados de forma inadequada, e a gente entender principalmente quais são os produtos que estão indo parar lá nas praias e nas cidades. Eu gosto muito de falar que o mutirão, ele não resolve o problema, mas ele desperta e ele abre a nossa cabeça para entender que tipo de produto que a gente pode começar a evitar, porque a gente sabe que o descarte acaba indo parar, né, nos oceanos. Então, agora no dia 18 de junho, todo mundo convidado, quem puder ir para Ubatuba, a gente vai participar do Fixo, que é um festival de cinema de surf, que tem patrocínio de um monte de marca bem legal, e a Positiva é uma delas. São várias marcas que estão se engajando aí com a defesa dos oceanos e com boas práticas socioambientais, todo mundo convidado para esse evento maravilhoso. E quem não puder ir até lá, conferir as nossas redes sociais, continuar acompanhando, @Positiva, que a gente coloca constantemente todas as ações que a gente vai fazer e vários conteúdos também interessantes no nosso blog para poder se aprofundar mais nesses assuntos que a gente passou por aqui. Maravilha, Marcela. Obrigada demais aqui pela sua presença no Planeta Cívico, por ter dado esse momento aqui do seu precioso tempo para a gente falar sobre consumo e produção responsáveis. Eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. Acompanhe a gente nas redes sociais também, @CívicoBR. Nossos programas são mensais e vamos nos ver sempre na última sexta-feira do mês. O podcast Planeta Cívico é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast. Apresentação Ana Luísa Prudente, direção Samuel Leite, produção Tata Pinoto, roteiro Júnior Pomponê, assistência Renato Taioba, edição Guilherme Silva. Este é um produto Digitale Content.